Cara, Renata Ruel resolveu soltar os cachorros para cima do Hulk após as enormes reclamações do atacante do Atlético após a goleada do Palmeiras na Arena MRV em BH. Vamos ver o que a Renata Ruel falou, porque quando sujo o Alviverde, eu sujo aqui mostrando tudo que falam do Palmeiras para você. Por isso mesmo, você tem que estar inscrito aqui no canal. Então se inscreve aí e olha, prepara o comentário aí, hein, porque eu com certeza imagino que você vai ter vontade de comentar depois de você ver o que a Renata Ruel vai falar. Então vamos ver o que os comentaristas vão falar aí, tá? E aí a Renata Ruel vem para fechar aí com certeza com chave de ouro. Livro do Guardiola, livro do Ancelotti. Cara, o desafio desses caras é, beleza, ganhamos 3 campeonatos, 4 campeonatos seguidos. Como é que você vai, primeiro, você fazer essa reformulação constante de elenco que o Palmeiras sempre está passando ano após ano? Ele perde muitos jogadores importantes, isso, né? E como é que você mantém os que ficam com fome de continuar vencendo? Então, assim, espero eu, que esse jogo contra o Vasco realmente tenha significado uma virada de chave para o Palmeiras, para o restante da temporada, onde a partir de agora, principalmente pós-Copa América, vai ser decisão atrás de decisão, porque é mata-mata de Copa do Brasil, é mata-mata de Libertadores, o Campeonato Brasileiro a todo vapor. Então, assim, a partir de agora, esse é o momento ideal, perfeito para o Palmeiras dar uma virada de chave na temporada. É o momento que define temporadas. É isso. Eu usei o termo coincidência, Grafa, porque o Palmeiras acabou de perder o seu principal jogador na temporada, que era o Endrick, que já foi para a seleção e caminha para o Real Madrid. E é óbvio que o Endrick não fazia mal ao time, que o Palmeiras não está ganhando, porque o Endrick saiu. Por isso que eu falei que é uma coincidência, mas é isso. Perdeu um jogador fundamental para o elenco e continua reformulando. Agora tem o Estevão surgindo e brilhando. Só que o Palmeiras está fazendo um trabalho que é o seguinte: antes dele perder o jogador, ele já está trabalhando um jogador para substituí-lo. Acho que a única vez nos últimos anos que o Palmeiras teve uma dificuldade foi na saída do Danilo, onde ele demorou para encontrar o encaixe do meio campo. Do Scarpa também, mas do Danilo acho que demorou mais, porque ele teve que... Sim, foi uma evolução. O Rafael, né? Aquela coisa, e demorou para encaixar o meio campo. Mas nos outros setores, problema algum. Que nem o Endrick saiu agora e você tem o Estevão surgindo, você tem um Dudu voltando. Felipe Anderson chegando, o Dudu voltando, ou seja, o Palmeiras está sempre trabalhando. A gente tem a iminência de em julho perder tal jogador. Lázaro. O Lázaro. Tem uma conversa sobre o Maurício do Inter. Isso, o Maurício do Inter, que parece que está bem encaminhado. Ou seja, ele já trabalha esse trabalho general do Palmeiras, que não é só do Abel, dos jogadores, é da comissão, é da diretoria, é da Leila. Que ontem ela dando entrevista, ela fala: eu sou a presidente, eu decido, mas existem decisões que são tomadas entre mim, o Barros, o Abel, a comissão técnica. Esse trabalho conjunto faz com que o Palmeiras seja forte candidato a brigar por tudo na temporada. Talvez, e principalmente confirmando essa contratação do Maurício, talvez a gente veja um Palmeiras com relação à fartura e qualidade técnica do elenco, como a gente nunca tenha visto ainda na era Abel, embora tenha conquistado tudo que conquistou. Mas talvez seja... Acho que principalmente do meio para frente, né? Tantas opções para vários setores do campo. Mas assim, talvez a gente olhe e pegue comparação, obviamente, gente, no papel ali, jogador com jogador, a gente chega à conclusão que esse Palmeiras, no papel, é o time com mais qualidade técnica do que o Palmeiras hipervencedor dos últimos anos. Ele perde o Luan, que vai para o futebol mexicano, e tem o Naves aparecendo, que fez um grande jogo contra o Vasco. Já chegou, jogou, deu conta do recado, ou seja, tem peças. Eu acho que está montando... Que já é uma reposição, né? Porque, teoricamente, os titulares são o Gomes e o Murilo. Isso, o Gomes está na Copa América e o Luan seria o reserva imediato, e ele entrou, jogou bem, se impôs, teve firmeza para jogar, ou seja, em todos os setores, não é só no setor ofensivo, não. Vamos ouvir, então, os treinadores? O Milito, falando, claro, do ponto de vista do Galo, influenciado bastante. Os que retornam, né? O goleiro volta, Batalha, volta. O problema é que ajeita a zaga e perde o ataque. Né? Então, volta Lemos, volta isso. Batalha, mas volta Everson, mas perde... Hulk e Paulinho. Só. Que é metade do time. Ofensivamente, é quase que o time inteiro do Atlético. E o ano passado, o Atlético já passou por isso. O Atlético, ano passado, se ele tem um começo melhor com o Filipão, ele brigava pelo título. Foram 9 ou 10 jogos, né, sem vitória. Isso. E essa data FIFA, a gente vem falando há muito tempo. Pode decidir o campeonato. Esses desfalques, os resultados, para o Atlético, que sem sombra de dúvida é um dos candidatos a ganhar alguma coisa, buscar alguma coisa na temporada, Libertadores, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, são momentos como esse de desfalques, de convocação, de lesão, que podem definir a reta final de temporada.
A gente tá vendo agora o lance do Paulinho, que foi o lance que o Moreno citou, a expulsão do Paulinho. Ele fica revoltado ali com o Marcos Rocha, porque ele alega que levou uma cotovelada. E aí ele tenta primeiro conversar, a gente viu na outra imagem com o Marcos Rocha dá as costas, aí ele tenta dar um chute no Marcos Rocha, acerta ali o braço do jogador do Palmeiras. Na sequência, o árbitro vai até o Paulinho. Aí depois a confusão aumenta, a gente viu segurança, enfim. E aí o árbitro expulsa o Paulinho na saída de campo. Na súmula, o árbitro relatou que o Paulinho foi expulso por conduta violenta, por ter puxado o seu adversário pelo ombro de maneira ríspida e ter desferido um chute no braço do atleta do Marcos Rocha, da equipe do Palmeiras. E depois desse ocorrido, retrata ali a questão do tumulto generalizado, mas sem outras agressões, ele fala na súmula, mas diz apenas, claro, porque do cartão amarelo do Paulinho. Aí a gente vai ver a imagem que o Paulinho reclama. Por que o Paulinho ficou tão revoltado com o Marcos Rocha? E esse lance aconteceu ainda no jogo. Paulinho tenta fazer o passe, na sequência, o Marcos Rocha leva o braço ali, a cotovelada, no rosto do Paulinho. Eu confesso que quando vi o lance durante a partida, pensei assim, o jogo acabou, mas o VAR vai analisar esse lance e provavelmente vai dar um cartão para o Marcos Rocha. Não houve. Na minha opinião, e aí já tô dando a minha opinião, o que eu achei mais assintoso da arbitragem nesta partida foi não ter cartão para o Marcos Rocha, porque esse me parece um lance possível de cartão. De acordo. Há um contato no rosto e há um contato no braço também, né? Ele faz um movimento assim, que o braço do Paulinho tá assim, o Marcos Rocha vem assim por dentro, assim, dá um contato na mão e pega no rosto. Mas é um lance que onde o Marcos Rocha... Se ele não teve a intenção, ele faz um movimento. Se ele não teve a intenção de dar cotovelada, mas ele assume o risco de acertar o jogador. Que é o lance que, tradicionalmente, a gente tem visto no campeonato, no futebol brasileiro, nas últimas 2 temporadas, ser passível de cartão. O VAR deve ter analisado... O VAR deve ter analisado e decidiu não chamar. A minha dúvida é essa. O VAR analisou, porque na sequência acaba a partida e aí tem toda a confusão. O Paulinho perde total a razão, porque também não pode chutar o adversário. Sim. E é expulso. Será que o VAR analisou esse lance? Eu não consigo afirmar que o Marcos Rocha fez um movimento para dar no rosto do Paulinho. É fato que ele faz um movimento e ele assume o risco. Então, assim, era o tipo de jogada que, no mínimo, tô dizendo no mínimo, era para cartão amarelo. No mínimo. Mas, assim, é passível de cartão vermelho também. Eu acho pela altura do braço, para mim, são nossos cartão vermelho. E aí, de novo, a intenção do Marcos Rocha não tem como saber e nem pretendo adivinhar. Você vê um toque na mão do Paulinho, no pulso do Paulinho, se puder voltar ali, naquela imagem por trás, a mão do Marcos Rocha bate na mão do Paulinho também e acaba, consequentemente, acertando o rosto também. Mas, assim, eu entendo o Paulinho ficar revoltado por ter tomado a cotovelada, você tomar a cotovelada dessa maneira... E todo o contexto, né? Do calor do jogo. Todo o contexto, mas para o atleta ali dentro é como se fosse uma deslealdade do próprio companheiro de profissão. Por isso eu entendo a postura do Paulinho. Lógico, o Paulinho não poderia chutar, agredir o Marcos Rocha da maneira que foi. E até a conduta do Marcos Rocha ali dá a entender que o Marcos Rocha está dizendo... acho que eu errei, eu vou ficar na minha para não provocar mais. Mas, sei lá, no calor do jogo, tudo pode acontecer. Mas faltou, acho que, uma revisão mais intensa, acho que, do VAR nesse lance aí. Ter chamado o árbitro, talvez. Não sei. Olhando a reação do Paulinho, acho que ele ficou 5% revoltado com a cotovelada e 95% revoltado com a atitude do Marcos Rocha de não falar com ele, não virar para ele, não olhar para ele. Não pedir o Marcos Rocha desculpa. vai virando de costas, assim, evitando, tipo, até contato visual. E o Paulinho vai ficando mais... Olha, ele vai falar. Parecia que ia ser um bate-boca, né? Ele vai falar, assim, ó. E o Marcos Rocha vai virando de costas, dando as costas. E cada aí, vez que ele dá as costas, o Paulinho vai ficando mais... O Marcos podia virar ali e falar assim, Paulinho, bateu, desculpa, aconteceu, desculpa. Poderia. Só que o Marcos não faz isso. Isso gera, realmente o Martinho vê de uma maneira bem pode ter sido isso mesmo. Aí ele acaba apelando, né? Aí o chute não é Aí ele perde a razão total. E um outro cartão amarelo que tivemos nessa partida, eu acho que esse, talvez todos nós concordemos que há muito rigor nesse tipo de marcação, mas é normal também. Já vimos outras vezes no futebol brasileiro em relação à comemoração de gols pelos jogadores brasileiros. O Estevão ontem fez um golaço. E aí, na comemoração, a gente nem vê na hora, na transmissão, o momento exato, depois é recuperada a imagem. A nossa repórter que fala que o que fez o Estevão, desculpa, agora não me lembro o nome, mas relata, né, que o Estevão... Pedro Rocha, era o Pedro Rocha? Acho que foi o Pedro Rocha. Relata que houve o sinal de silêncio e depois a gente tem a imagem recuperada. Tem um xingamento ali, um direcionamento para a torcida do Atlético e esse
silêncio, esse gesto de silêncio. O árbitro vai lá e dá cartão amarelo pela provocação. Eu, sinceramente, esse tipo de cartão eu sou totalmente contra. Que eu acho que aí é um... Eu não consigo relacionar esse tipo de provocação, uma provocação aí dentro do jogo, com violência. Eu não consigo achar que uma coisa é consequência da outra. Eu não consigo colocar na mesma prateleira um torcedor brigar com outro ou ser agredido por outro colega porque ele, na comemoração do gol, fez ali um silêncio porque o time dele está vencendo. Para mim, isso é surreal. Concordo plenamente. Falei isso, não sei se vocês vão lembrar aquele episódio do Gabriel lá na Arena da Baixada, que ele fez o gol e fez assim para a torcida do Atlético. Cara, para mim, é completamente diferente do jogador, o Luciano, por exemplo, chutar a bandeira, que tenha lá a coisa do time, é completamente diferente. Para mim, não é um desrespeito ali à instituição, ao torcedor. Cara, o cara passa 90 minutos sendo xingado pela torcida, o cara faz um gol ali, é um momento de desabafo dele. Ele vai bater o escanteio ali, um torcedor fala, não sei o quê, aí ele faz o gol, vai lá... Então, não... Gente, o gol... É o ápice, né? É o ápice. Pô, o cara tá feliz, mas com um golaço. Pô, e não foi um golaço aleatório, não. Ele roubou a bola, levou pra dentro e marcou um golaço. Ele tem que comemorar. Mandou o torcedor calar a boca. Mas o torcedor tá xingando o tempo todo. Eu acho que tem que parar com isso também. Comemorar gol e ser punido porque comemorou o gol. Não existe isso daí. Eu acho que tem, assim, se ele chega lá, faz um sinal... Um gesto obsceno, igual o jogador do Náutico outro dia fez no torcedor. É o símbolo do torcedor, o gesto obsceno. Ele foi expulso 2 vezes seguida. Aí tudo bem, agora... Eu também acho absolutamente fazer exagerado. O gesto de ficar quieto é... Assim, claro que era... Quantos nos 1000 gols de Romário ele mandou a torcida adversária calar a boca? Uns 900? Tem vários que mudou a própria torcida. Inclusive. É que assim, ontem, depois da expulsão, vendo o jogo na transmissão e falando com os colegas que estavam lá na Arena MRV, tava muito tenso o clima, né? E depois da expulsão ficou muito tenso, assim, muito tenso. Então, assim, claro, o Estevão tem 17 anos, ninguém tem que cobrar dele a maturidade de ele pensar. Cara, ele tem 17 anos, é um dos primeiros gols da carreira e é essa obra de arte de gol. Então, é normal que ele extravase. Mas é um tipo de atitude que ajuda a tornar o ambiente mais tenso. Mas, enfim, eu concordo com vocês. Eu acho que não é caso de punir o jogador por causa disso. Já comemorou assim, Grafa? O programa começou há 40 minutos e a gente está falando só de polêmica e não falamos do jogo ainda, do 4-1, da vitória do Palmeiras, o que aconteceu com o Atlético, que vinha num acrescente. Então fica em segundo plano, por tantas polêmicas que acontecem o extrajogo. Porque é muito condicionado, a expulsão condiciona muito o placar, né, Grafa, também, o placar, sim. Assim, a vitória do Palmeiras, não. Agora, o placar 4-0 e até o Piquerez falar, o treinador vai cobrar que poderia ter sido mais. Poderia. O placar condiciona, a expulsão condiciona os 4 gols, mas o Palmeiras já fazia um bom jogo antes da... Poderia o Atlético empatar o jogo, virar o jogo, sim. Mas até aquele momento o Palmeiras era melhor no jogo e foi os 90 minutos superior. É porque era um jogo muito baseado... Os dois times em perseguições individuais, né? E encaixes individuais de marcação. Quando tira um jogador, mesmo que seja o atacante mais adiantado... E os últimos resultados também desse jogo, Libertadores, Brasileiro, jogo truncado, decidido em detalhes, você traz... outra vez que enfrentamos o Palmeiras aqui foi assim, e aconteceu isso, acaba condicionando a partida. E agora aquele pênalti ali do Saravia também, absolutamente desnecessário, né? Porque... E foi muito pênalti, né? Não, esse foi muito assim, e ali é onde... Porque o jogo tá 1-0 e aí volta pro segundo tempo. O Milito faz a alteração de tirar o Rabelo para colocar o Alisson. E ali, o 2-0 tira qualquer condição do Atlético de tentar buscar, de alguma forma, empate. Um pênalti onde ele poderia só ter cercado. Ele não precisava ter chegado e ter dado livro do Guardiola, livro do Ancelotti. Cara, o desafio desses caras beleza, ganhamos 3 campeonatos, 4 campeonatos seguidos. Como é que você vai, primeiro, você fazer essa reformulação constante de elenco que o Palmeiras sempre está passando ano após ano? Ele perde muitos jogadores importantes, isso, né? E como é que você mantém os que ficam com fome de continuar vencendo? Então, assim, espero eu, que esse jogo contra o Vasco realmente tenha significado uma virada de chave para o Palmeiras, para o restante da temporada, onde a partir de agora, principalmente pós-Copa América, vai ser decisão atrás de decisão, porque é mata-mata de Copa do Brasil, é mata-mata de Libertadores, Campeonato Brasileiro a todo vapor. Então, assim, a partir de agora, esse é o momento ideal
perfeito para o Palmeiras dar uma virada de chave na temporada. É o A gente momento falou- que define temporadas. É isso. Eu usei o termo coincidência, Grafa, porque o Palmeiras acabou de perder o seu principal jogador na temporada, que era o Endrick, que já foi para a seleção e caminha para o Real Madrid. E é óbvio que o Endrick não fazia mal ao time, que o Palmeiras não está ganhando, É verdade. porque o Endrick saiu. Por isso que eu falei que é uma coincidência, mas é isso. Perdeu um jogador fundamental para o elenco e continua reformulando. Agora tem o Estevão surgindo e brilhando. Só que o Palmeiras está fazendo um trabalho que é o seguinte: antes dele perder o jogador, ele já está trabalhando um jogador para substituí-lo. Acho que a única vez nos últimos anos que o Palmeiras teve uma dificuldade foi na saída do Danilo, onde ele demorou verdade. para encontrar o encaixe do do meio Scarpa campo. também. Do Scarpa também, mas do Danilo acho que demorou mais, porque ele teve que Sim, foi mais Recuar o Zé avançado. Rafael, Rafael, né? aquela coisa, e demorou para encaixar o meio campo. Mas nos outros setores, problema algum. A gente, que nem o Endrick saiu agora e você tem o Estevão surgindo, você tem um Dudu voltando. Felipe Anderson Felipe Anderson chegando, o Dudu voltando, ou seja, o Palmeiras está sempre trabalhando. A gente tem a iminência de em julho perder tal jogador. Lázaro. O Chegou. Lázaro. Tem uma conversa sobre o Maurício do Inter. Isso, o Maurício do Inter, que parece que está bem encaminhado, ou seja, ele já trabalha esse trabalho general do Palmeiras, que não é só do Abel, dos jogadores, é da comissão, é da diretoria, é da Leila, que ontem ela dando entrevista, ela fala, Sim. eu sou a presidente, eu decido, mas existem decisões que são tomadas entre mim, o Barros, o Abel, a comissão técnica. Esse trabalho conjunto faz com que o Palmeiras seja forte candidato a brigar por tudo E a na gente temporada. talvez, e principalmente confirmando essa contratação do Maurício, talvez a gente veja um Palmeiras com relação à fartura e qualidade técnica do elenco, como a gente nunca tenha visto ainda na era Abel, embora tenha conquistado tudo que conquistou. Mas talvez seja... Acho que principalmente do meio para frente, né? Tantas opções para vários setores do campo. Mas assim, talvez a gente olhe e pegue comparação, obviamente, gente, no papel ali, jogador com jogador, a gente chega à conclusão que esse Palmeiras, no papel, é o time com mais qualidade técnica do que o Palmeiras hipervencedor dos últimos anos. Ele perde o Luan, que vai pro futebol mexicano, e tem o Naves aparecendo, que fez um grande jogo contra o Vasco. Já chegou, jogou, deu conta do recado, ou seja, tem peças. Eu acho que tá montando... Que já é uma reposição, né? Porque, teoricamente, os titulares são o Gomes e o Murilo. Isso, já o é uma Gomes está na opção. Copa América e o Luan seria o reserva imediato. E ele entrou, jogou bem, se impôs, teve firmeza para jogar, ou seja, em todos os setores, não é só no setor ofensivo, não. Agora vamos falar do jogo, né? Que teve o jogo, o agora Palmeiras eu quero ver. passeou, mas teve a expulsão do Hulk, mas aí o que aconteceu foi o Palmeiras goleando, né? E jogando. O Bubu, eu ouvi a frase hoje, eu fui abastecer o carro. E aí, o que aconteceu? E lá tem vários Olha o gol do frentistas Aníbal de Moreno aí, olha lá, vários Edu, times. Edu aí, ó. E todos sabem pro time que você torce, que você vai sempre no mesmo Que é o Rio Branco de Americana. E aí o que acontece? Campeão da 4. E eles me falaram o seguinte: Bela camisa verde do Rio Palmeiras estreou. Né? Esse aí foi o jogo contra o estreia Vasco, do Palmeiras. tem Fala jogado assim. bem Branco. Jogado bem. Tudo bem, mas chegou, o Palmeiras chegou agora pra temporada. Foi isso? 7 pontos já, quinto colocado. Sim, mas pô, essa aí foi a apresentação marca Palmeiras? Uma grande vitória, Edu. Porque, claro que a gente falou já há muito tempo aqui da expulsão do Hulk, ela tem um peso no jogo, mas me parece que foi um jogo muito assim, direto no começo, de quem roubava a bola, corria com a bola. Quem roubava a bola, corria com a bola. Ninguém pisava muito na bola pra pensar num jogo mais cadenciado, pensar num jogo um pouco... Não. Então esse jogo de muita ida e volta, lá e cá, e o Hulk era um jogador que geralmente arrancava a bola pro Atlético, sair da intermediária, ele tem liberdade para fazer isso, o Palmeiras já se dava melhor aí. Porque a opção do Abel de colocar 3 jogadores muito rápidos à frente também privilegiava isso. O Estevão de novo bem no jogo, o Rony, o Lázaro que jogou o primeiro tempo, né? E ficava, me parece que o jogo estava muito condicionado a quem conseguisse abrir o placar, dava um passo muito grande para ganhar a partida, porque teria um campo que queria para jogar. E a partir de 1-0 e depois com 10... Aí o Palmeiras no segundo tempo, principalmente, depois do pênalti do Sarabia, o gol em seguida, golaço do Estevão, rouba a bola do Scarpa, que não foi bem no jogo, golaço do Estevão. Aí o Palmeiras ainda descansou os jogadores. Do pênalti. Grande vitória do Palmeiras fez uma Palmeiras. grande atuação, tal, o Estevão show, espetáculo. Por isso que muita gente diz que ele é melhor que o Endrick, ó a capacidade que ele tem. Ele roubou a Pra você bola, ver, cara. Jogava toda eu dele. acho, teve vários destaques individuais, o Palmeiras, claro que o jogo acabou ficando muito mais fácil com a expulsão. Mas por que o Veiga não bateu o pênalti? Deixou o Piquerez. O Veiga não tá num grande momento. E eu acho que, mais uma vez, ele não é que ele foi mal na partida de ontem, mas ele não brilhou. E aí no pênalti eu falei, o Veiga vai bater. Eles têm se revezado agora. Então, aí deixou o Piquerez bater. O Gomes também tá batendo. Então, o Gomes não tava, né? Então, assim, aí acho que alguém chegou... A imagem na hora que tem o pênalti pro Palmeiras, alguém já chega lá já meio que dando a bola pro Veiga. Aí o Veiga faz assim, tipo, não sei o que e tal, e vai o Piquerez, pega e bate e tal.
Então, assim, acho que o que tá faltando ainda pro Palmeiras voltar ao melhor momento é o Veiga voltar à grande fase dele, porque ele é um dos jogadores mais importantes do... Mas controle uma teoria sua. Você fala que o Palmeiras é fraco na decisão por pênalti, realmente perdeu muitas, mas tem Gomes batendo bem. Isso aí, e agora? Supercopa, o Piquerez bateu e o Rafael pegou, viu? São Paulo foi campeão. Mas tudo é São Paulo! É toda hora, um levanta pro outro, a gente é bobo aqui. A gente aqui se passa de bobo. Combinado. Eu, Zé Elias e o Prats, que vocês combinam a jogadinha pra falar do O próprio Abel já falou, ele lavou as mãos, assim, olha, o Palmeiras, o que eu posso fazer? Teve 8 disputas de pênalti com ele e perdemos 7. O próprio Abel já lavou as mãos. Então, assim, no jogo de ontem... de 4 do Atlético... E tá ruim pra você. Aliás, vai fazer isso no campeonato, Rodrigo Bueno? Fala pra mim. Não vamos falar da arbitragem. E era uma partidaça, inclusive 11 contra 11 do Palmeiras. Eu fui todo animado pra assistir a partida. Falei, poxa, Galo... Aí foi ruim o jogo. E o Galo tá bem desfalcado, precisa falar também, né? O Palmeiras tem desfalques, mas pro Galo, desfalques de peso. Quase chamando uma tela dividida. Aí começa o jogo, eu animado, o Palmeiras bem, 1-0, Palmeiras bem. Quando tem expulsão, eu falo, cara, eu já tô mais interessado no Boston contra o Dallas. Jogou mal assim, fez... Não, eu falei, cara, porque aqui falei, acabou o jogo. Acabou o jogo. Palmeiras é um time que é tão sólido, competitivo, com um a mais... Tem, né? Tem time que precisa. Tem. Né? Que com um a mais você não vê tanta diferença assim, Parece né? que um a menos. Aliás, o Palmeiras e Galo na história da Libertadores, teve o jogo aqui no Allianz Parque, o Palmeiras terminou com 9 e o Galo não conseguiu. Ganhou nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis. O Galo não conseguiu. Os pênaltis de novo. Bem lembrado. A exceção que confirma a regra. Então é o seguinte... Deixa eu falar uma coisa pra você, Bobo. Tela dividida, vai, amassa ele, Prats, amassa, vai. Vai, tela dividida. 4x0 no Galo dentro da Arena MRV. Mas você guarda isso pra você. Não conta Lembra o Cuca naquela partida? O Cuca falou que é mais difícil você... jogar contra um time que tem 2 a menos, 1 a menos. O Cuca falou isso quando foi eliminado. Ele tá falando, parece que tá 0x0. Ontem, você tava com 10. Não, lógico que não. Não tem. E eu falo, é uma das minhas frases clássicas do futebol. Futebol é 11 contra 11 até alguém ser expulso. Ele fala, parece que foi 0x0. Foi 0x0. Frases maravilhosas. Você tá ligando agora, maravilhosas. Olha lá, escuta. Ó, 14 horas. Você tá ligando agora na F90, você deve estar assustado. Não. O Bueno fazendo toda aqui uma análise tática, aquela profundidade, falando 4-2-3-1 pra cá. Palmeiras ficou 4x0 no Galo dentro da Arena MRV. E pra ele tá ruim. Pra ele é ruim. E eu vou falar, o ambiente pro Palmeiras não era legal. Por conta do tema Dudu, polêmica Dudu. E aí? A gente vai falar depois do Abel. Vamos. Né? Então, o Palmeiras... Quem lembrou disso? O Palmeiras se desfez de alguns jogadores recentes. O Henrique já não joga mais, Luiz Guilherme não joga mais, o Luan não joga mais. Né? Muita gente falando aí, pô, Dudu, não sei o que e tal. Aí tu me pensou, vai perder. E o Palmeiras, que ainda não tem o Felipe Anderson, entendeu? Não tem outros reforços aí e tal, não sei o quê. Com o elenco que tem, mesmo com alguns jogadores aí abaixo do que tem rendido normalmente, o caso do Veiga... Então ele te pressionou, você já vai com... Não me impressiona. Chegando agora. Olha aí! Entendeu? Aí olha lá, cara, parece que vai na vilinha. Ih, falou que sua mãe não é homem. Mas a minha função é essa. Quem faz A minha isso? função é essa aqui. Ele quer tocar fogo no parque. Eu! Colocando um comentarista contra o outro. Falou isso. Olha lá. Você, Não tem. É porque você tá falando do jeito, parece que foi 0x0. Não, o Palmeiras mereceu a vitória. Tá vendo como não dói? A vitória foi muito facilitada, em parte, porque o Galo não estava completo, tinha muitos desfalques. Mas o Galo tinha o Scarpa, o Paulinho, o Zarate, o Hulk, tá todo mundo em campo. Aliás, eu pensava que o Scarpa ia fazer valer a lei do ex, né? Fala pra ele, Prato. O Scarpa teve treta lá com o ex, né? Palmeiras, Bubu. Palmeiras enfiou 4x0 dentro da Arena Marcos MRV. Rocha, fala de Marcos Rocha. Para de repetir isso aí, muda o disco, essa vitrola aí. Então, cara, não, foi 4x0 o Palmeiras. Ó, tá no GC ali, ó lá. Atlético Mineiro 0, Palmeiras. Mas é que você tá falando que foi 0x0. O argumento da discussão. Você foi 0x0 o Palmeiras. Foi 4x0. Ele já falou 50 vezes isso. Mas eu falo pesado. Esse é um time tão histórico que ele faz coisas que talvez elas se percam um pouco no tempo devido ao fato de ser um time muito vencedor, um trabalho que é, para mim, o grande trabalho de futebol profissional do país, revela jogadores. A gente tá vendo o Palmeiras colocar jogador de 17, 18 anos aí, em jogos pesados eles entram e fazem gols. Trabalho de toda a instituição. Exatamente. Diretoria, exatamente. todo mundo mas isso com o Abel foi potencializado. Foi. Isso com o Abel, antes do Abel, Clube tinha, Palmeiras. mas não desse jeito que tá agora. De perder o jogador, um ídolo agora, tá um ano sem jogar. Ninguém lembra dele no time. Faz falta o jogador Dudu? de 17 anos e joga. Já nós vamos falar do Dudu, guarda. É pra guardar o Dudu? Mas aí eu vou pra outro tema, que aí eu quero ouvir Zé Tá ingestando e a discussão. Birner, que é o seguinte, Estevão fez o gol
depois foi lá para a direção do O Gugu falou que ele fez um gol e nada mais, não tá assim. o gol e nada mais. Foi nem o gol e nada mais. Exaltei ele. Isso. Eu fui o cara que exaltei aqui o Estevão. Eu falei, olha, o moleque Mas, é Zé, melhor que o Hendrick. E aí, Zé e Birner, ele faz o gol e aí vai a loucura, vai em direção à torcida, toma cartão. Claro que sempre nós vamos comparar aqui, até porque isso já não é que a gente inventou, tem a comparação dele com o Hendrick, Por que são isso? da mesma geração. Por que isso? Agora falou. Inclusive, quando questionado a respeito desse tema, o Abel falou do Estevão, que é um menino diferente também, joga... Nunca vi nada de outro mundo. É um menino de outro mundo. Ou seja, ele tem uma personalidade... Em tese... A personalidade dele, ela pedindo silêncio... Em tese, olhando... Isso aí é bom, hein? Em princípio, só que obviamente o desenvolvimento da carreira dos jogadores é uma coisa muito específica de como cada um lida com dificuldades, quando vai para outro clube, quando vai jogar na Europa, quando vai jogar em Premier League, quando vira camisa de seleção. Então, são muitos, como você gosta de falar, sarrafos para o jogador ir ultrapassando. Fala mesmo. Em tese, o Estevão é um jogador mais promissor que o Hendrick. Em tese. Tecnicamente. Tecnicamente falando. Vai dar corte. Em tese, tecnicamente, é o jogo. Por exemplo, ontem a bola roubada, conduz a bola, dribla e finaliza. 17 anos de idade. E o árbitro deu o cartão amarelo. E o Abel elogiou. Exato. E o Abel elogiou mais, aí eu tô pegando muito o olhar do Abel, muito mais o Estevão desde o começo do que o Hendrick. Ele lançou o Estevão com muito mais do que ele fez com o Hendrick. Né? Então, assim, em tese, isso não significa que vai acontecer. Tá bom. Apenas em tese, o Estevão é um jogador mais promissor que o Hendrick, mas eles não devem nem ser comparados. Agora, porque isso é cruel com eles. Agora, assim. você vê São dois caras que devem ser grandes jogadores. Mas a personalidade dele, né, Zé? Eu vou pegar aqui a personalidade do Hendrick, que é um jogador muito bem preparado, né? Desde garoto. Ele foi campeão, ele comemorou timidamente, né? Eu quero ser um ídolo de todas as torcidas e tal. O Estevão já meteu. Isso aí o Hendrick nunca fez, por exemplo. O Estevão já fez personalidade de. Não vejo problema nenhum. Eu também não vejo problema nenhum dele fazer isso. E o árbitro vai lá e dá cartão amarelo pra ele. Não vejo problema nenhum. É o fim. Eu posso falar uma coisa, velho? É absurdo. Isso é o fim do futebol. Isso é absurdo. O amarelo do Estevão é uma destruição do futebol. Isso é absurdo. Não pode comemorar o gol. E tem que você joga. Não, tem que pedir desculpa. Então, vai você lá abaixa a cabeça, vai no meio campo, fiz o gol, eu não queria fazer o gol. Tô jogando fora de casa, outra torcida vai ver. Desculpa, eu não queria fazer o gol. Você acha algum gesto provocativo? Mas você não acha que mandar a torcida calar a boca é meio provocativo? Lá vem ele vem Você não acha? O Romário fazia muito isso, né? Fazia mesmo. O Romário era rei de fazer gol e sair com o dedo na boca. Mas o Estevão foi formado no Cruzeiro também, né? Então. Talvez tenha tido alguma... Talvez tenha isso, tá vendo? Você tá dando já indícios. Sério, eu quero saber, eu não vejo problema, eu não vejo mal. Eu também não. Qual é o mal algum e qual é o mal de você ficar fazendo assim? Eu também acho. Qual o problema de você falar pra torcida... Tá numa distância, se ele chegasse na cara do cara, na arquibancada lá embaixo e fizesse... Não pode então, Bubu? Não pode fazer? Cara, eu acho que não é legal. Corre risco, você acha, Bubu? Ele corre risco de dar ali cartão. Eu entendi o cartão amarelo. Esse cartão amarelo eu entendi. Eu não sou desse Zé Regrinha. Não. Tem coisa assim, tirou a camisa, tá na regra. Você pode discutir se é certo ou não, mas o cara comemorou o gol tirando a camisa, vai tomar amarelo. A regra é ridícula, mas o cara subiu no alambrado lá, é amarelo. O que você sugere? Então, assim, eu acho que isso é um bom senso. Você tem que avaliar. Ele provocou a torcida ou não? Provocar a torcida não pode, pela regrinha. Uma pergunta pra você. Pela regrinha. Jogo aqui em São Paulo, por exemplo, onde nos clássicos você não pode ter torcida adversária. Campinas também. No Campinas você não pode ter torcida adversária nos clássicos. O cara do time que é visitante faz o gol. Ele tem que ir pra onde comemorar? Me explica isso aí, como é que faz? Pode comemorar até em frente da torcida. Ele vai pro banco, ele chegar pra torcida e fazer assim, ó. Fiz o gol, que pede. Aí eu acho que é passivo. E a voadora? Voadora em bandeirinha. Voadora em bandeirinha, amarelo, cartão, a provocação. Eu acho uma... Então, assim, coisa que você, em tese... Zé Regrinha. Tá indignado. Mas você não é Zé Regrinha. Não, jamais. Zé Regrinha. Você é raiz. Eu sou raiz. Esse é raiz tá bem complicado. Hoje é assim. O legal é aquela coisa, chamar o jogador de filho da fruta, né? Mandar ele tomar suco de caju, que você tem. Você não tem a torcida inteira, mas individualmente você tem. Aí tá tudo certo, tá tudo bem, não acontece nada. Não, vai ter uma frescura danada. Ninguém tá fazendo nada aí, eu acho que vai do entendimento e ter o bom senso do torcedor também, pelo amor de Deus. Você acha que ele assim incitou a violência? Não, incitou nada. Uma reação de massa? Seria, o ruim seria se ele tivesse feito o gesto da banana. Controlar isso. Sim. Né? Gesto da banana, Debochado mostrar o do dedo, Atlético, aí tudo bem. Mas assim, esse tipo de coisa eu não vejo
Sabe? Concordo. Bom, não ofendeu ninguém. olha, tal qual aquele apresentador histórico, abrimos o programa falando de Palmeiras. Agora palestra. E agora mais uma pitadinha de Palmeiras. Esse era o sonho da sua vida, né? Ele não resistiu. Abel Ferreira vai falar agora com a gente sobre o caso do Dudu. Palestra mais Palmeiras. Põe aí. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse. E o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os 2, 3 primeiros, para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou, quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E do Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão-me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. Assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Bom, na tela agora, Dudu com Abel em 2022. Olha lá, jogadores que mais atuaram em 2022. O Dudu, 68 jogos, Zé Rafael, 63 e o Rony, 63. Eu vou perguntar para você, Rodrigo Bueno, porque aqui o especialista em relacionamentos, apesar que o Prates também não tá é o Rodrigo Bueno. Não, o contrário. É o inimigo do altar, inimigo do matrimônio. O Bueno zica reversa aí. É o inimigo do amor. O inimigo do amor. Quanto vai ser Santos de Goiás? Vamos só fazer a pergunta aqui. 3x0 Peixudo. Não. 3x0 Peixudo fora os homenagens. Já nós vamos falar. 4x0. Senhores, ordem. Palmeiras 4x0. Santos 4x0. A prioridade pra você, o Peixe subir ou o Prates casar? Daqui a pouco nós vamos falar do Santos. Não, eu torço pro casamento do Prates. Quero ser convidado, inclusive, quando acontecer o matrimônio. Tá bom. Atenção, nós temos aqui a pergunta. De um lado da mesa, o amigo do amor. Do outro lado da mesa, o inimigo do amor. E vem coisa nova aí, olha lá. De um lado, o amigo do amor, do outro, o inimigo do amor. Gente, é o seguinte. Vai lá, Bubu. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. O amor é assim. Às vezes ele está abalado, está ali estremecido. Mas hoje eu entrei na redação, tinham palmeirenses, um grupinho. Um grupinho. Um grupinho sim, assim. Entendi. Esse Dudu aí, ó, agora quer voltar, vai fazer gol, nem vou comemorar. Aí o outro grupinho, se ele fizer um gol, acabou. Já pediu desculpa. Você tava em qual grupo? Guerreiro. Tava no primeiro ou no segundo? Eu tava no meio, analisando, que eu sou observador. O que você acha, Bira, conhecendo Rodrigo Bueno, o amor vai voltar em relação ao Dudu. Acho que ele é amigo do Dudu e vai deixar quieto. E já teve a pedido de desculpas. Vai deixar? Pelo que o Abel falou, o Abel já estendeu a mão. Falou, o Abel não ama. Ele pode não odiar. Ele negou relação ruim. Abel e Dudu, pra mim, não tem amor. Entre eles não tem amor. Mas olha pra daqui pra frente. E o palmeirense, sim. Esse, sim, tinha, e muitos ainda têm amor pelo Dudu. Né? Então é uma relação de idolatria que eu acho que foi abalada, foi arranhada, foi riscada, foi danificada, mas continua sendo um jogador importante e acho que pro palmeirense é melhor vê-lo com a camisa do Palmeiras do que com outro time. Mesmo seja do Cruzeiro, não seja de um grande rival. Eu discordo plenamente do senhor. Opa, aí sim! Pra variar. Aí sim, vamos bater na tela. Vai pra dentro, é massa. Agora, vamos ver. O que você discorda? Eu acho o seguinte, o Dudu, vamos supor que ele tivesse ido pro Cruzeiro. Ele ia acabar a carreira como ídolo do Palmeiras, ia contar a história dele no Palmeiras, ele é o jogador da recuperação do Palmeiras, do chapéu que o Palmeiras deu em outros clubes, do título brasileiro do Filipão, o jogador ganhou uma Libertadores e tudo mais. Isso não muda. Como no futebol de hoje as coisas são muito sazonais, entrou em um clássico, fez um gol em mata-mata ali, esquece. Evapora isso. Acabou. O futebol de hoje é assim, lamento, seu Raio. Eu quero gostar disso e eu também posso até discordar que as coisas deveriam ser assim, mas assim é o futebol de hoje. Então, basta que ele entre, jogue bem, corra sem a bola, porque o Abel deu uma intimada nele aí na entrevista, falou, comigo tem que jogar assim, né, citando o lance do gol do Estevão. Não sei se o Dudu fisicamente consegue fazer isso, não sei se ele vai ser um jogador melhor do que era, pior, como vai ser o desempenho dele. Eu até acho que, em princípio, ele vai ser reserva,
quando o Felipe Anderson estiver no time, porque devem jogar Estevão, Felipe Anderson e Rafael Veiga ali, formando uma linha do Palmeiras. Eu não sei se vai tentar improvisar alguém de centroavante ou não, ou soltar o Felipe Anderson para tentar achar a função ali, porque sabe entrar na área, mas resumindo, eu acho que em princípio ele vai ser reserva. Né? Agora, se ele voltar a jogar... O Abel ia liberá-lo, né? Certo, se voltar a jogar no melhor... Liberou, né? Liberou, assim. Liberou. A Leila já não estava querendo ele. A chefona dele, presidente dele, não queria mais ele. 60 milhões a menos de... Ó, espero que ele honre o compromisso, seja homem e tal, e saia. A Leila barra comissão, barra todo mundo, né? Com o aval da comissão. Então o Abel não veio falar ontem. O Abel liberou. Não faço questão nenhuma. Pode ir, vai embora. A Leila, que é uma pessoa do mercado e não do futebol, deu uma aula de como tratar o clube que se administra com respeito. Porque o que eu mais vejo aqui é dirigente de joelho para jogador que foi ídolo, que não tem mais condição de jogar, ou que ia ser ídolo só porque tem nome, mas não conseguiu jogar no clube na vida. Então fica todo mundo de joelho pro jogador, né? Ali ela colocou o Palmeiras no seu devido lugar. Dudu é um ídolo do Palmeiras, Dudu será sempre o ídolo do Palmeiras. Isso não dá para ser tirado do jogador, nem tem que ser tirado. Se ele larga o Palmeiras agora vai pro Corinthians, ele continua... entendeu? Depende de como jogar. Você não dá pra falar que o cara vai ser sempre tudo não sei o quê. Se o cara comete uma mancada, ele perde do lado. Se ele vestir a camisa do São Paulo, ele deixa de ser ídolo? Como é que é? Se ele vestir a camisa do São Paulo, ele deixa de ser ídolo? O Dudu? Não. Então, vamos lá. Como ele sabe ele cutuca, rapaz. Sem dúvida do São Paulo, sendo que ele vai pro Palmeiras. O Miller. Semideus do São Paulo. O Miller jogou. O Miller jogou no Palmeiras. Jogou no futebol São muito mais Caetano, raiz, Portuguesa, Santos. E ele é ídolo de São Paulo? Então, resumindo, a Leila colocou o clube no seu devido lugar, porque o Palmeiras, e aí não é um discurso, o clube é muito maior que qualquer jogador. Hoje o Abel tá lá, tem a era Abel, a história do Abel, os títulos do Abel, e tem o Gustavo Gomes também é ídolo, e tem o Rony, e tem o Veiga, e tem esse cara. Tudo. Só que uma hora esses caras vão passar, e o clube continua. E o clube precisa se dar o respeito sempre. Só que para fazer isso que a Leila fez, o clube precisa ser forte de estrutura, cumprir os compromissos, pagar salário, recuperar jogador como o Palmeiras faz. A Leila deu uma aula de gestão. Essa questão do Dudu. O Dudu tomou a decisão dele e agora o Dudu vai fazer a torcida. Só vou fazer um convite para você que está em casa. Você, mande seu vídeo. Se você é palmeirense, se você quer o Dudu de volta, de que maneira? Você vai abraçar o Dudu? Ou então, fica aí, vai cumprir contrato. Guarda os vídeos depois que ele fizer o gol em clássico. Ele vai ter que se provar agora, amigo. Ele vai ter que correr o dobro. Fala, Zé, o número. 5511-96195-9108. Eu só digo... 5511-96195-9108. E eu só digo uma coisa. Vambora. Vem, Dudu, porque é o seguinte, cara. Ele vai fazer o gol. Tem uma boa relação com ele. E ele, se ele fizer o gol, ele vai fazer o gol. Ele vai fazer o gol e vai calar os críticos. Você ainda tem aquele travesseiro com a cara do Dudu? Aquele que você Se o Dudu jogasse no Rio Branco de Americana... Se o Dudu jogasse no Rio Branco de Americana... Veja o bonequinho do Dudu. Se o Dudu tivesse no Rio Branco de Americana, eu ia dizer, o Dudu vem, que é um gol no derby contra o União Barbarense e tá tudo certo. Não acha que vai ser assim? Mas o Rio Branco não iria se dobrar o Dudu. Mas não, e agora, deixa eu te falar. Você é Tim Bubu ou Tim Birner? Tim Birner. Aí, ó! Tim Birner. Obrigado, sabia? Aí, o que acontece... O que acontece... É assim, cara, só eu sou oposição aqui. Eu tenho a impressão que, nesse momento, a resistência do Dudu é externa, de muitos palmeirenses que estão chateados, magoados. Agora, me parece que é uma resistência mais interna do que externa. Porque o Palmeiras deixou muito claro que o jogador estava negociado. A gente não conta mais com o jogador, o ciclo dele chegou ao final. E quando a presidente se manifesta assim, ela se manifesta apoiada por uma diretoria e por uma comissão técnica. Ela não vai dar a opinião dela e o técnico vai ser diferente. Não, até porque eles caminham de maneira alinhada. Então, eu acho que a resistência dele é mais interna nesse momento do que externa. E vocês? Se ele entrar e fizer gol, jogar bem, time, o seu time. Não, eu tô com o Birner. Não acredito. Ih, Bobo. É por isso que, tá vendo? E você? Esse programa é assim, cara. Só o povo tá comigo. Fã de esporte que tá comigo. Então é o que vai. O resto dos comentaristas unidos contra mim. Todos contra mim, né? Não, agora tudo contra todos. Contra tudo e contra todos. Eu vou repetir. Boa vai, Bubu, que isso? Eu vou repetir. Tá de verde hoje ali. Vou repetir o que eu falei ontem aqui. O Dudu, em momento algum, passou para trás o Palmeiras.
Porque o Dudu apresentou a oferta para o Palmeiras, Exato. o Dudu agiu da melhor forma possível, correto. Se ele foi ou não buscar a oferta, eu expliquei ontem aqui, você tem que fazer uma projeção da carreira. E não é um jogador que vai buscar a oferta, Não é um jogador que vai buscar a oferta. Empresário. O empresário que vai lá. O empresário ofereceu, peraí, Dudu, falta 1 ano e meio de contrato, vamos sentar e conversar para ver o que vai acontecer. Como nós iremos dar os próximos passos. É natural isso, todo jogador do Palmeiras está fazendo isso, que tem 1 ano e meio, 1 ano de contrato, todos. E aí o Dudu fez, olha, eu fui lá, tem essa oferta, recebi essa oferta aqui, ou nós conversamos, tem isso aqui, o que vai fazer? Não, pode ir embora. E aí foi o que aconteceu. O problema é, se o Alexandre Matos, se ele tivesse segurado um pouquinho mais a vaidade dele, provavelmente o Dudu estaria em Belo Horizonte hoje conversando. De novo, o Dudu, eu acho que o Dudu não agiu correto dessa forma, que todo mundo está falando. Zé, o Palmeiras tem sido tão grande. Porque o Palmeiras foi avisado, o Palmeiras autorizou a negociação, presidente autorizou, diretor autorizou, Abel autorizou, exatamente. Todos sabiam, tanto que a própria Leila assume. Não, 20, 25 dias atrás, aí eu pergunto, por que a Leila não falou isso então antes? Por que a Leila não veio a público antes? Ontem a gente só pedindo a assinatura. Mas o Palmeiras tem relação é Dudu e torcedor, né? Não, que ele foi profissional, todo mundo foi profissional ali e tal. Uma raiva passa. É que o torcedor, ele é passional, ele se preocupa, poxa, o Dudu é nosso ídolo. Por isso que eu pedi vídeo. Esse cara não vai... Põe o número do vídeo aí. Põe o número aqui sair do Palmeiras nunca. Mas aí eu vou te perguntar, a indignação do torcedor é porque o Dudu machucou e ficou 10 meses parado, e aquela gratidão que tem que dar ao Palmeiras porque ele machucou, ou na hora que o torcedor sentar e falar assim, peraí, ele é um profissional do futebol, como eu também sou. Se eu estou no meu trabalho, eu estou vendo que o meu contrato tem 1 ano, 6 meses, peraí, eu preciso começar a procurar, porque eu tenho família, eu tenho muita coisa, eu preciso começar a procurar para ver o que vai acontecer. Se você não tem uma manifestação da diretoria, como é que vai fazer? O contrato ele vai até o fim de 2025, sim, ele tinha tempo pra caramba. 25, mas o outro você tem tem 4 anos. Sim, só que é o seguinte, ele tem um contrato, um valor altíssimo, eu não gosto de falar altíssimo. Quem é que vai pagar esse valor? Ninguém vai pagar. Então, peraí, é um contrato especial. Quantos anos tem? Pode ser tão grande que o Gustavo Gomes teve uma proposta enorme, o Palmeiras segurou, o Abel pensou em sair, mudou de ideia e, obviamente, ia ganhar mais dinheiro fora, mesmo ganhando bem. O Veiga teve proposta, o Dudu balançou, ficou. Isso mostra a força do clube. Nós vamos mostrar vídeos, claro. Você pode mandar seu vídeo a respeito do Dudu. Eu só vou colocar aqui. Pode ir lá. O ponto é o seguinte. Joga a pimenta, Breno. Joga a pimentinha pra você. Pega. O Zé só joga a pimenta pra mim, cara. Joga a pimenta. Peço pra jogar orégano, você joga pimenta. Orégano não, cuidado com orégano. A pimentinha vai pra você e eu sei que vai ficar aí, ó, a conversinha. Vai, joga. O Dudu recuou por conta do presidente ou porque a torcida organizada foi lá? Acho que foi pela torcida. Ele viu que a repercussão foi muito ruim. Como que isso vai ser? E a Leila? Torcida organizada, como é que cai isso aí? Então, pra mim não tem amor entre Leila e Dudu, depois desse episódio. Pra mim também não existe... Precisa ter. Também assim, tem que ser profissional. O Abel não precisa amar o Dudu. Ai, meu jogador, quem que ama é meu jogador? Não. A gente se ama aqui, não. A gente se ama aqui sim. Quem me ama aqui? É o único lugar que todo mundo se ama. Mas nós somos... Não venha não. Olha, tem gente aqui que me odeia com toda a força. Não, então dê nomes. Dê nomes. O Pedro Ibo. Não, ele não tá aqui pra se defender. Não, mas não vou deixar isso aqui não. Isso aqui não. O programa tá no ar. Então, aí é o seguinte... Então, nós somos profissionais, trabalhamos aqui, somos profissionais, meu pessoal, tudo bem? Que isso? Então, assim, o Abel não precisa amar o Dudu, o Dudu não precisa amar o Abel. Vai profissional, ele é técnico e jogador. Posso te ajudar? Calma. Quando rasga, expulsão pra cotovelada é só quando quebra o maxilar ou quando abre o supercílio. Porque assim, tá beleza, mesmo com VAR. Você fala de futebol? Não, eu tô tentando falar de futebol. A gente aqui é um... Né, nós somos boa tarde ao prazo, nós somos Eduardo Menezes, ao grande Bubu, a Renata Ruel, as fãs do Biner, eu falei, já entrou na galeria dos grandes ídolos da história do F90. Não tem nível pra isso. Você tá depois da dancinha que ele fez aqui, né? Teremos outras hoje? Teremos outra em breve, né? Vamos pensar sobre isso durante o programa.
Mas Faço uma coreografia com o Prates. Bubu, boa tarde, Prates. Depois que o Bubu falou que o Santos ia subir, já tá nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso. vai subir. Mas eu peço aqui a ordem de vocês, porque a Renata Ruel... Falei que o Boston ia ganhar, o que aconteceu? O Boston campeão, o time de Boston. Mas você veio do futuro. Aliás, em breve os números da Mega Sena não saem daí ainda hoje. Como deve estar o futuro. Mas, Renata Ruel, você está aqui, obviamente, imagino que para falar de polêmicas, até pelo nosso clipe, é mais ou menos essa a ideia. Boa tarde. Boa tarde, Prates, Zé, Edu, Biner, Bubu, fã de esporte. Eu vim falar da grande polêmica do dia. Qual que é? Pra mim, é quem é o MVP da NBA. Não, mas acabou de botar Brown o clipe aí. ou Tatum. Não, mas botamos o clipe do Campeonato Brasileiro. Quem é? Não, Edu, hoje eu quero falar disso. Mas você quer falar de NBA, não? NBA, o NBA não acabou ontem. A gente não transmitiu o NBA aqui. Transmitiu. Edu. Tem que ter a hora. Olha por que você não deixa eu falar disso? Eu vou te dar um cartão igual Edu, o deixa eu falar disso. Não, porque aí tem você tá que de sacanagem, por que você não deixa eu falar disso? Deixa eu falar de MVP, de NBA, Edu. Ela veio de verde, Qual que é Boston, o problema? Aí, tá vendo? Ela tá de... Calma! Isso aqui é só pra mostrar pra vocês o quê? O que é isso aqui? A reclamação. Isso tem muito na bola? Muito. E a mãozinha pra trás? A mãozinha pra trás, tipo reclamando assintosamente, mas eu acho que a gente tem dois problemas no futebol brasileiro. Árbitro fraco e jogador chato. Opa, aí foi bem, hein? Aí eu gostei. Então, pra você, essas são os dois grandes problemas do futebol brasileiro, por isso que a gente não vê uma evolução aí no cenário, é isso? Eu acho que isso ajuda muito a gente não ter essa evolução, como eu falo, do produto futebol. Você tem um produto que a qualidade cai bastante em função da arbitragem, em função de atitudes de jogadores. Nós temos um problema gigante aí. Se a gente quer melhorar o produto, a gente tem que melhorar esses pontos, Edu. Agora, ontem, Renato, e aí a gente falou, o Zé vai saber disso, no futsal tem bastante, que o futsal o treinador fica mais perto ainda. Tinha treinador que falava, não faz a falta, não faz a falta. Era um código para falar, faz a falta. Então tem muito esse comportamento de mãozinha para trás para mostrar, eu não tô falando nada, mas às vezes fala. No caso do Hulk, você acha que teve isso? Me conta um pouco o que você achou da expulsão do Hulk, por favor, Rê. Eu gosto muito de falar primeiro da regra do jogo. Então, o que a regra fala? A regra fala que desaprovar com palavras ou ações, não é ou ações, forma de agir, jeito de reclamar, é para cartão amarelo. Então, você reclamou de forma assintosa, seja com palavras ou ações, é cartão amarelo. Pela súmula do jogo, o árbitro coloca que o Hulk primeiro fala, apita logo, baralho, e leva isso aí. E aí leva um cartão amarelo, e aí o Hulk vai reclamar assintosamente, face a face com ele, cara a cara, de forma assintosa, e aí ele já tira o segundo amarelo e aplica o vermelho. Então aí eu acho que o ponto é assim, ó. Nós vamos... Eu botei a mão pra trás e perguntei por que ele me deu amarelo. Agora pode pegar câmeras, áudio, tudo. Isso aí demais, isso aí possível. E o Rê, nós pegamos a leitura labial feita pelo Gustavo Machado, que é um craque nisso. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui. E tem a súmula que você citou aí. Quer ver? Ela vai aparecer na tela pra gente mostrar todas essas citações aí, né? Então, olha lá, ó. Aí ele fala, desaprovar com palavras ou gestos decisões da arbitragem aos 31 minutos do primeiro tempo, expulso de campo, com a aplicação expulsei de campo com a explicação do segundo amarelo, o senhor Givanildo Vieira Souza, após receber cartão amarelo por reclamação, mesmo pediu em minha direção, partiu, né, em minha direção de maneira assintosa, ficou face a face comigo, gritou palavras de forma desrespeitosa, me diz o porquê do cartão, me diz por quê. Após ter sido expulso mesmo, empurra meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva e se negando a sair de campo. Quando o jogador decidiu deixar o campo, ele proferiu uma frase que é filho, enfim. Com isso, a partida ficou paralisada por 3 minutos. Essa é a justificativa do cartão vermelho, né? Na súmula a gente tem a do cartão amarelo também, um relato que fala, que é por ele falar apita logo baralho. Então, você tem ali relatados os 2 motivos de cartões. É aquilo que eu falei, quando a gente fala da regra do jogo, existe o ponto, sim, de você ter respaldo na regra para os 2 cartões. Então, o árbitro, ele não cumpriu a regra? De certa forma, sim, porque você tem respaldo. E aí você entra, eu acho que em outras questões, que isso é a discussão maior.
Primeiro que a gente até colocou uma matéria no site agora da ESPN de uma, vamos dizer assim, de uma pesquisa feita com alguns árbitros sobre o Hulk. E não é uma pesquisa atual, já até tem, assim, coisas, relatos de antes, ó, se deixar apita o jogo. Então, muitos árbitros falam isso do Hulk, que é um jogador que fica o tempo inteiro em todo jogo reclamando. É um jogador que muitas vezes ele passa de cabeça baixa para ninguém notar, mas ele tá passando de cabeça baixa como se ele não estivesse fazendo nada e xingando o árbitro. E aí, quando ele vai reclamar, ele põe a mão para trás e faz de conta que ele não tá falando nada. Então, é um jogador que tem muito esse tipo de atitude no campo de jogo. E os árbitros, eles já sabem disso. Os árbitros já sabem. E assim como muitas vezes o árbitro vai minando o jogador, muitas vezes o jogador também vai minando o árbitro. Sabe? Com essas reclamações, nos momentos... Porque nós temos jogadores que são muito inteligentes, muito espertos. Eles sabem a hora que ele pode falar, que a câmera não vai pegar, que ele vai fazer e ninguém vai notar. Então, dentro disso, a gente fala aí, eu acho que aí a gente entra num outro ponto. A regra do jogo, o árbitro tem respaldo? Tem. Aí você vai entrar em orientações, cobrança da arbitragem, tolerância. Até que ponto tal árbitro tolera, até que ponto outro árbitro tolera. A falta de critério para mim, a falta de critério. Falta de critério sempre existiu e juro, é o que a gente precisa acabar? Vai acabar? Eu até agora não vejo saída para isso. Do jeito que está a nossa arbitragem, acabar com a falta de critério é algo para mim, infelizmente, ainda a longo prazo. Tinha que ser curtíssimo prazo. Mas aí, com os dirigentes que nós temos, com o que a gente tem hoje na arbitragem, para mim a falta de critério só vai aumentar. E aí, o que você achou? Os comentários. Renata Ruel soltando os cachorros pra cima do Hulk. Detonou geral o Hulk aí, né? Detonou, acabou com o Hulk. Eu acho que depois dessa aí, ela provavelmente não é convidada pelo Hulk aí pro churrasco, hein? Acredito que não. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal. Aqui no próximo vídeo, nesse vídeo aqui do lado, ó, tem também mais comentaristas aí alucinados com a goleada do Verdão. Avante palestra!